Fala pessoal, aqui quem fala é o Joel do EAD mais uma vez. E hoje eu vim trazer aqui um material que eu vou deixar postado aqui no YouTube. Portanto, esse aqui não é um material exclusivo dos apoiadores Classe A. Eu vou disponibilizar ele aqui no YouTube de forma aberta. Agora, já quero chamar você, se você não é um apoiador Classe A, que você venha a fazer parte desse time aí de apoiadores Classe A. E quais são as vantagens de você fazer isso? O apoiador Classe A, além dessas resoluções que a gente posta das atividades de apoio, tem também as atividades avaliativas. Isso mesmo, as atividades avaliativas elas são disponibilizadas exclusivamente para os nossos apoiadores Classe A. E para você ser um apoiador Classe A é muito fácil, é muito simples e é muito barato. Você entra lá em advideos.com.br, escolhe o seu eixo e por apenas R$ 41,40, que você pode dividir em 6 vezes de R$ 6,99, você se torna um apoiador Classe A. Dentre outras coisas, você nos ajuda a manter esse projeto, nos ajuda a manter o site no ar, nos ajuda a manter o blog no ar. Você vai estar nos ajudando a também separar um tempo aqui para poder fazer as atividades, para correr atrás de material e para produzir um bom material. É um valor que eu tenho certeza que para você é muito pouquinho, apenas R$ 6,99 por mês. Eu tenho certeza que não vai fazer nenhum impacto grande no seu orçamento, não vai lhe causar nenhum prejuízo financeiro, mas para a gente faz toda a diferença para que a gente possa seguir nesse trabalho aqui. Então, se você ainda não é apoiador Classe A, venha ser apoiador Classe A e ter acesso a todo esse conteúdo nosso, aos PDFs também que a gente produz, como os resumos, né, das semanas, todos a gente produz o PDF que vai te ajudar, são PDFs visualmente muito bonitos, muito bem preparados também e com bastante rigor técnico para que vocês possam ter o melhor material, tá bom? Então ajuda a gente aí que a gente ajuda vocês também. E hoje a gente vai falar aqui sobre os quiz, né, da semana 4 de metodologia científica. Vamos fazer aqui alguns comentários, né? Porque a gente já fez comentários grandes aí em relação às atividades que são avaliativas, né? Então vamos primeiro aqui, ó. Pergunta 1. Qual elemento compõe a parte textual de um trabalho acadêmico? Então o que você está querendo saber? Qual que é a parte ali do texto mesmo propriamente dito? Aquilo que é importante, não que os outros não sejam importantes, mas qual que é o que há de importante de fato naquele texto, né? O que você está dizendo, né, sobre aquela sua pesquisa. Então qual que é a parte textual? Palavras-chave? Não. Esses são elementos pré-textuais. Tá aqui, ó. A gente encontra isso lá no nosso slide de aula, né? São elementos pré-textuais, antecedem o texto, né? Então palavras-chave não são. Referências bibliográficas não são elementos pós-textuais, tá? Título é elemento pré-textual também, né? Introdução é um elemento textual, né? Então de fato, isso aqui a gente já tem ela como certo, elemento textual, introdução. E o resumo também é um elemento pré-textual, tá? Agora só para a gente, eu vou só fazer aqui um desenho rápido aqui. Então a gente tem elementos pré-textuais, a gente tem os elementos textuais e a gente tem os elementos pós-textuais, tá? Então a gente é mais ou menos assim que é um trabalho de pesquisa. O que a gente tem aqui nos elementos pré-textuais? Nos elementos pré-textuais a gente vai ter a palavra-chave, que é isso que a gente tem aqui. A gente vai ter o resumo. Sabe, quando a gente começa a ler um texto, ele tem o resumo. Por quê? O resumo ele é feito justamente para que você não perca tempo. De repente, você colocou lá uma pesquisa sobre um determinado tema e apareceu aquele resumo, mas não é exatamente aquilo que você quer. Então, no resumo, você já vai ter uma ideia, porque o resumo vai falar, olha, fala sobre isso, isso, aquilo, os achados disseram isso. Se o que você leu estiver interessante aqui nesse resumo, você fala assim, opa, então vou dar continuidade ao texto. Então ele é também um elemento pré-textual, né? Então aqui, ó, e a gente tem como classificação de elemento pré-textual: antecedem o texto, informações para identificação e utilização do trabalho. Então aí você vai ter o que também? Você vai ter aqui o índice, né? São elementos pré-textuais, né? O índice. Nessa parte inicial do trabalho, a capa, a contracapa e tantas outras coisas, são elementos que estão antes do texto. Por quê? Porque no texto, aí basicamente o seu trabalho começa a ser feito, né? Aí a gente vai ter como uma redação: introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é assim que funciona a redação? É assim que funciona a redação, é assim que você aprendeu a fazer a redação lá no ensino médio, né? Então toda redação tem que ter o quê? Início, meio e fim.
toda redação, você aprendeu lá com a professora Marta, de português, que toda redação tem que ter início, tem que ter um meio e tem que ter um fim. Isso não é diferente para os textos acadêmicos, sejam ele artigos, sejam ele pesquisa, seja ele o que for. Você precisa ter um início, um meio e um fim. E esse início vai ser introdução, você vai introduzir o tema, o desenvolvimento, que vai ser a escrita da sua pesquisa propriamente dita, e a sua conclusão, que vai ser as suas considerações finais, quais são os achados finais, o que você conclui em relação àquilo que você estudou, em relação àquela pesquisa que você fez. Então tudo isso que a gente está falando aqui de início, meio e fim, de introdução, desenvolvimento e conclusão ou considerações finais, a gente está falando de elementos textuais, tá? É realmente aquilo que você vai encontrar aqui. E os elementos pós-textuais vão ser o quê? Aqui, ó. O que a gente tem? Complementam o texto, ou seja, referências bibliográficas, glossários, apêndice, anexo, índice. Então, às vezes você falou sobre uma coisa aqui, se você comentou sobre os dados de pesquisa, é claro que você não vai ficar apresentando isso aqui. Às vezes sua pesquisa tem centenas ou até milhares de folhas, de anexos, que você usou um método para poder tratar aquilo e colocar o resultado aqui no texto. Você não vai ficar colocando ele aqui, mas você pode colocar ele como um anexo, como um apêndice. Se uma pessoa quiser verificar se esses dados foram tratados de forma correta, ou de fato como é que eles foram conseguidos, então eles vão lá no anexo, no apêndice. Se ele quiser achar, né, alguma coisa, ele vai lá no glossário, né, que tem as informações aí dos principais termos, né? Então eles aqui estarão nesses elementos que são pós-textuais, tá bom? Então a gente, lembrando disso, que o trabalho tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais, a gente lembra. E lembrando que os elementos textuais são início, meio e fim, né? Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, você já vai saber aqui quais são esses elementos textuais e pré-textuais, tá bom? E esses elementos pré-textuais e pós-textuais são muito importantes, pessoal. Apesar de ele não é a pesquisa propriamente dita, mas vai ter informações, por exemplo, se forem os pós-textuais, referências bibliográficas, onde é que você buscou aquelas informações para poder fazer o seu referencial teórico, o que você usou como teoria, quais foram as fontes, né, de onde você bebeu para você poder chegar naquela conclusão, ou para você ter um insight para fazer aquilo. Então essas seriam as fontes primárias, né, de onde você teve, de onde você buscou essas informações. Então elas são muito importantes, tá bom? E os pré-textuais, principalmente para você saber se aquele trabalho, o que é esse trabalho, sobre o que ele fala. Vale a pena continuar lendo, né, considerando o meu objetivo de pesquisa, tá? Então isso é muito importante. Sabendo disso, vocês vão saber rapidinho o que são elementos pré-textuais, o que são elementos pós-textuais e quais são os elementos textuais, tá bom? Vamos para o outro quiz aqui, ó. Outro quiz ele é apenas de descrição. Então, se você leu esse slide aqui, você vai saber resolver ele facinho, porque é questão de ler, né? Então, o que é um artigo científico? Ele está perguntando para a gente, né? Então, são textos publicados em periódicos ou revistas científicas que tratam de um tema estudado cientificamente, mostrando os resultados encontrados no estudo. Então, isso aqui é justamente a definição de um artigo científico. Ou seja, um artigo científico, ele veio de uma pesquisa, então ele é uma forma de um texto, de um relatório, né, publicado em uma revista científica, né, ou seja, que foi estudado cientificamente e que mostra os resultados encontrados naquele estudo. Esse é o artigo científico, né? E aqui a gente tem justamente essa definição, né? Publicado em periódicos ou revistas científicas, textos que tratam de um tema, questão, problema estudado cientificamente, são os resultados comunicados no estudo. Aí ele tem, são obras completas ou coletâneas publicadas no meio científico. Também não, né? Isso aqui geralmente são livros, né? Ou capítulos de livro, como a gente vê aqui, ó. São textos que relatam a pesquisa desenvolvida, procedimentos, resultados e análise. Também não. Isso aqui é o que a gente chama de relatório técnico, né? Relatório técnico-científico, né? Então, que relata a pesquisa e tudo mais. São textos de suporte para a comunicação oral em congressos, simpósios e reuniões científicas. Também não, né? Texto de suporte para a comunicação oral e escrita, aqui, ó. Paper ou comunicação científica. Geralmente, quem já foi em algum congresso sabe que tem os banners, né? Tem os banners, assim, que geralmente nos banners tem lá do que trata a pesquisa. Então, de uma maneira geral, tem uma leve introdução, desenvolvimento rápido, uma metodologia, uma conclusão, né? E geralmente você usa isso para apresentar isso em um congresso, em simpósio, né? Isso é muito comum, tá?
são textos que comenta e parafraseia a ideia do autor. Também não, né? Isso aqui não tem nada a ver. Então, a alternativa correta aí do que a descrição do artigo científico são textos publicados em periódicos e revistas científicas. É isso que você deve lembrar. Textos publicados em periódicos ou revistas científicas. E é claro que por serem publicados em revistas científicas, eles têm um caráter científico, né? Foi feita uma pesquisa em relação a isso, tá? Vamos comentar aqui o outro, como que é? A pergunta 1, né, do objeto educacional, semana 4. A literatura é dividida em várias áreas que depende do seu foco de estudo. Qual área da literatura trata de contextualizar, comparar, generalizar os conhecimentos encontrados no estudo desbravado? E aí a gente tem aqui, ó, a gente tem essas informações aqui no texto base da semana 4. E no texto base ele fala aqui quais são os tipos de literatura, né, áreas da literatura. Então ele fala, você vai precisar rever a literatura em várias áreas, em especial literatura teórica, sobre o tópico do seu estudo, literatura metodológica, literatura empírica e literatura teórica e empírica. Aí ele diz, literatura teórica e empírica para ajudar a contextualizar, comparar e generalizar os seus achados, que é isso que ele disse aqui. Então a gente tem como literatura teórica e empírica, tá? E uma outra coisa, eu vou comentar rapidinho aqui, mas que a gente colocou também no nosso resumo da semana lá, disponível para os assinantes aí, pelos nossos apoiadores classe A, né? Que a literatura teórica é aquela que fala sobre a teoria. Ah, Joel, é claro, né? Você está dizendo, né? Literatura teórica é falar sobre a teoria. Mas o que você deve entender sobre isso? Quando você faz uma leitura, né, de uma literatura teórica, você está lendo tudo aquilo que foi escrito sobre aquele determinado assunto. Então você quer ter um embasamento teórico, você precisa de uma justificativa, você precisa entender qual que é o estado da arte. Olha que legal, essa palavra aqui, ó, estado da arte. Eu gosto de usar essa palavra, porque o que significa? Estado da arte é tudo aquilo que se sabe até o momento sobre determinado assunto. Então, quando você faz uma leitura teórica, né, você vai atrás da literatura teórica, você está tentando entender o que se sabe, qual que é o estado da arte sobre aquilo que você está estudando, né? Então, essa é a literatura teórica. Então, você vai dar embasamento teórico. Olha aqui, ó, embasamento. E o que é embasamento teórico? É a teoria que dá base, que dá sustentação àquilo que você está escrevendo. Então essa é a leitura teórica. Quando você fala literatura metodológica, aí você está procurando o quê? Você está procurando ler sobre os métodos. A gente já viu em aulas anteriores que cada tipo de pesquisa que você vai fazer tem um jeito de você... ou seja, tem uma metodologia que é mais aderente, que é principal para você fazer aquela pesquisa. Ou seja, se eu estou fazendo uma pesquisa de laboratório, por exemplo, vamos contextualizar naquilo que a gente está passando hoje aqui. Então, se eu quero procurar uma vacina, eu quero fazer uma vacina, né, uma vacina para um novo vírus, por exemplo, eu tenho um método para poder fazer esse tipo de investigação, que vai ser completamente diferente se eu estou procurando entender, por exemplo, a política, né? Aí, ó, já está aqui, um é no campo social e outro no campo da saúde, ou da biologia, ou da química, né? Então, assim, ambas são pesquisas, né? Uma pesquisa política e uma pesquisa aí de vacinas. Só que elas têm métodos diferentes. Você vai estudar e vai fazer tratativas diferentes. Não é a mesma coisa, né? Não tem nada a ver, inclusive, uma coisa com a outra, né? Qual que é a única coisa que elas têm em comum? Tem em comum que tem que ter um método, que esse método tem que ser um método científico, que o método científico consiste em você justamente analisar todas as proposições e você chegar a um resultado que seja verdadeiro. Então isso elas têm em comum, porque vão ser feitas a partir de um método científico. Mas a metodologia, ou seja, a forma com que isso vai acontecer é completamente diferente. A forma com que você busca os dados para uma pesquisa da área da saúde ou biomédicas é muito diferente de uma pesquisa social, né? Então são pesquisas completamente diferentes. E aí quando você está vendo uma literatura metodológica, você está estudando sobre como você deve fazer a sua pesquisa. Então se você vai fazer uma pesquisa em engenharia de produção, então se você vai fazer você é um engenheiro de produção
e você vai fazer aqui uma pesquisa em engenharia de produção, você vai fazer, além de uma leitura teórica para entender o estado da arte, você vai entender também como que são feitas as pesquisas dentro daquela área, daquele tema que você vai fazer. O que você vai estudar? É a qualidade? O que você vai estudar em produção? Otimização de processos, né? O que você vai estudar? Então, de acordo com o que você for estudar, você faz você vai atrás dessa literatura metodológica para ver como as pessoas estão fazendo isso. É através de formulários, é através de pesquisa, é através de computador, enfim. Então essa é a grande diferença entre literatura teórica e literatura metodológica. Enquanto uma vai dar um embasamento teórico, vai dizer para você o estado da arte, na literatura metodológica você vai fazer sobre como realizar a sua pesquisa, né? E como utilizar os métodos que você escolheu, tá bom? A literatura empírica é sobre pesquisas anteriores no campo de estudo ou em campos similares, né? Então aí você vai ler sobre justamente aquelas pesquisas empíricas que trataram daquele tema que você procura, tá bom? Pois bem, agora a gente vai aqui para essa aqui é a última, deixa eu ver. Não, ainda tem mais uma. Então vamos aqui, essa daqui. Esse é o quiz objeto educacional também. Artigos de revisão, então estou falando sobre artigos de revisão. São aqueles que examinam vários estudos e depois realizam um compilado. Ó, que legal, compilado. E apresentação como uma visão geral do assunto estudado. Qual é o tipo de artigo de revisão que tem como foco mais direcionado aos documentos de pesquisa que foram selecionados segundo critérios específicos, né? E aqui a alternativa correta nossa é o artigo de revisão sistemática. E como eu sei disso? Agora eu vou fazer a explicação para vocês, né? Isso aqui a gente encontrou também no texto base aí da semana 4, né? Bom, aonde está? Vou contextualizar primeiro onde estão aqui. Estava falando sobre revisão, né? Revisão sistemática. Então o que é uma revisão? Uma revisão é quando você examina vários estudos para fazer um compilado. Lembra que eu falei aqui no slide anterior sobre você entender qual que é o estado da arte? Pois é, muitas vezes você pode fazer essa leitura teórica, né? Então vou colocar aqui, ó, leitura teórica. Então você faz lá uma leitura teórica para você entender qual que é o estado da arte, daquilo que você pretende pesquisar, e você parte desse ponto, né? Então você parte desse ponto aqui, ó, isso aqui foi a leitura teórica, certo? Você fez lá a sua leitura teórica. Aí você parte desse ponto para você produzir a sua pesquisa, certo? Então você fez o seu embasamento teórico. Você entendeu o estado da arte para poder, a partir de então, ou seja, você justificou e aí você vai fazer então a sua pesquisa. Só que essa leitura teórica também, ela serve para você fazer um tipo de produção científica, que é o quê? Artigo de revisão, né? Então a leitura teórica, ela serve para você fazer um artigo de revisão. Aqui, ó, artigo de revisão. Então suponhamos, se aqui você fez essa leitura teórica para fazer uma pesquisa, no artigo de revisão, a própria leitura teórica vai ser a sua própria publicação. Porque você vai fazer um compilado, você vai falar, olha, sobre essa área, falou-se disso, falou-se disso, falou-se disso. Teve um desenrolar histórico, então aqui nesse período histórico, esse tema foi tratado dessa forma. Já nesse outro período histórico, esse mesmo tema teve uma outra abordagem, até chegar nos dias atuais, em que hoje esse tema é tratado de certa forma, tal. Então você vai fazer uma revisão de tudo que já foi falado sobre aquele tema, ou pelo menos tudo aquilo que é relevante, e aí você vai fazer um apanhado geral, né? E quando você fizer essa publicação, você fez um artigo de revisão. É também uma publicação científica, porque ela envolveu o método científico, você tem uma forma de você pesquisar essa literatura, tudo mais, de analisar. Mas ela em si não produziu outros dados, né? Você não fez a pesquisa propriamente dita, você pesquisou as pesquisas que já foram feitas, tudo aquilo que já foi dito, e você produziu, uma resenha. Vamos colocar aí, né? É bem próximo aí de uma resenha, né? Não é resenha, tá, pessoal? Mas é próximo de uma resenha. Você faz toda a revisão de tudo aquilo que já foi feito e produz aí a sua conclusão, tá?
Então, como é que a gente tem que lembrar, contextualizando, a gente tem obras originais e de revisão. As obras originais são aquelas que relatam resultados de uma pesquisa pela primeira vez. Então é isso que eu falei, quando você faz uma leitura, uma leitura teórica, e aí você produz o seu própria pesquisa, ou seja, quer produzir sua própria pesquisa. Você vai coletar um formulário, você vai coletar dados, você vai fazer investigações científicas, sei lá, de qualquer natureza. E aí você fez isso, você pesquisou, né? Você foi o pesquisador que pesquisou isso aqui, né? E aí a extração desses dados, a forma com que você analisou esses dados aqui, vai produzir um resultado, tá? E esse resultado aqui foi a sua contribuição para a ciência, né? Olha que legal. Então esse artigo seu aqui, ele é um artigo original. Original porque você produziu um resultado de pesquisa pela primeira vez, né? A primeira vez, desse ponto de vista, desse jeito, dessa forma, você foi original naquilo que você escreveu. Já o artigo de revisão, não. O artigo de revisão, eles examinam vários estudos e apresentam uma visão geral, que é aquilo que eu falei, uma espécie de resenha, de resumão sobre o que é dito sobre aquela área, né? Então, na verdade, você não produz isso aqui, mas você lê diversos artigos, livros que fala sobre esse tema aqui, e aí você faz um apanhado geral, né? Uma conclusão aí sobre o estado da arte daquilo que está sendo dito. E aí você tá produzindo um artigo de revisão, né? Só que o artigo de revisão, ele pode ser considerado ser desdobrado em dois outros, né? Que é de revisão narrativa e revisão sistemática. Qual que é a diferença? A diferença está no foco dessa análise. Por quê? A revisão narrativa, você vai apresentar um relato da literatura no sentido de uma visão geral. É isso que a gente falou. Você faz uma revisão de tudo aquilo que foi feito e aí você produz o seu relato, né? Então é uma revisão narrativa. Agora, existe um outro tipo de revisão que ao invés de você estar direcionado aqui a tudo que foi dito propriamente aqui na parte teórica, o seu foco vai estar direcionado nos documentos de pesquisa. Ou seja, ao invés de você pegar tudo isso aqui, né, que foi produzida, a teoria, e chegar nisso, você vai pegar essa parte aqui, ó. Qual que é essa parte aqui? Essa parte, lembra que eu falei? As tabelas que foram produzidas, os formulários, as pesquisas em campo, tudo mais. Então você vai fazer um apanhado disso aqui. Então, por exemplo, tem essa pesquisa 1, pesquisa 2, pesquisa 3, e todas elas trazem lá um combinado de dados sobre aquela pesquisa. Então você vai direcionar a sua visão geral nessa parte aqui, ó, na parte dos dados, né, dos documentos de pesquisa. E a partir desses documentos de pesquisa que você vai analisar de diversas pesquisas, você vai produzir um artigo de revisão. Um artigo que vai ser um artigo de revisão sistemática. Tá? Você vai fazer esse artigo de revisão sistemática. E uma das características desse artigo de revisão sistemática é o método de busca é especificado. Então, a forma com que você vai buscar essas informações tem que ser especificadas lá no seu trabalho. Para quê? Com o objetivo de tornar a revisão sistemática, replicável e passível de ser avaliada em si mesma. Ou seja, já que você vai pegar todos esses dados aqui de outras pesquisas que já foram produzidas, depois você vai ter que dizer como você pegou isso aqui, como você fez essa busca para poder chegar nesse resultado. Porque outras pessoas, se tiverem o interesse de fazer essa busca, poderão fazê-lo a partir do que você já pesquisou. Tá? Não vão reinventar a roda, vão começar a partir desse momento. Tá? Então, justamente, aqui ele diz qual é o tipo de artigo de revisão que tem um foco mais direcionado aos documentos. Então, o que tem um foco direcionado aos documentos é a revisão sistemática, né? E é justamente essa aqui que a gente sinalizou, tá certo? Bom, esse outro aqui, pessoal, não vou mentir para vocês, eu não achei. Eu não achei nos documentos que a Univesp disponibilizou. Por quê? Segundo a ABNT, como se deve referenciar trabalhos não publicados. Até onde eu sei, um trabalho não publicado, você referencia ele de uma forma normal, como faz qualquer outra referência, né, no texto. E no final você coloca entre parênteses no prelo. Né? É assim que eles falam. Professor, o que é isso no prelo? No prelo significa que ainda está em publicação, que ainda está em fase de ser publicado. Né? A pessoa não vai conseguir achar, né, num
num periódico, né, ou em qualquer base de dados, porque ainda não está em vias de, né, em vez de ser publicado. Aqui ele diz que, segundo a BNT, deve-se referenciar os trabalhos não publicados, colocando-se em notas de rodapé. Né? Eu nunca vi isso, né? Mas enfim, essa aqui é a alternativa que está dando como correto. Mas a gente pode só analisar as outras aqui, né? Então, assim, não é necessário citar, é errado. Tudo que você faz de pesquisa, mesmo a pesquisa está em andamento, não importa. Você tem que citar. Então, não é necessário citar, está errado. Não é permitido utilizar trabalhos não publicados, errado. Porque não só é permitido, como se usa muito. Né? Cria-se a referência com título em negrito e coloque-se na referência bibliográficas. Eu iria dessa daqui, né? Acrescentando que você tem que colocar essa informação aqui, tá? Coloca-se o site em referências consultadas, né? Isso aqui não, isso aqui é quando você faz pesquisas na internet, né? Quando você faz pesquisas na internet, aí você coloca, você tem que colocar o site onde você consultou, então você vai colocar lá HTML, tal, e vai colocar acesso em, e aí coloca a data em que você acessou aquele material, né? Então não é isso aqui que fala sobre artigos não publicados. Então, sinceramente, eu não vi onde foi pego isso aqui. Agora, evidentemente, eu não sou o dono da razão, mas pode ter alguma informação dessa. Mas eu procurei nos artigos da Univesp, eu não localizei. Procurei também no trabalho da Univesp, que é sobre relatório acadêmico, né? Então a Univesp disponibilizou isso para vocês também. Então já li tudo e não tem nenhuma informação dessa daqui, tá bom? Mas, de toda forma, é importante aí para a gente poder analisar, tá certo? Então, bom, pessoal, essas aqui foram então as avaliações aí de apoio, né, os quizzes da semana 4 de metodologia científica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer problema, qualquer dúvida pode nos acionar. E como eu disse, se você ainda não é apoiador classe A, seja um apoiador classe A nosso, coloque aí essa ajuda pra gente, compre algum curso que é baratinho para vocês, mas para a gente vai fazer toda a diferença. A gente pode dar um suporte cada vez melhor, cada vez com mais qualidade, tá bom? Se quiser fazer também uma doação pra gente aí, através do Pix, qualquer valor, 50 centavos, 80 centavos, R$1, R$2, quiser fazer também, tem esse Pix aí do lado, você pode utilizá-lo também para poder nos ajudar, tá bom? Bom, de toda forma, agradeço aqui a participação de todos, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.